Bem, eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia num texto conhecidíssimo do Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8. Senhor nosso Deus, dá-nos a Tua bênção aqui e fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações, abençoando-nos, ó Senhor, para que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, possa revelar-se e revelar-te e revelar a Sua palavra a cada um de nós. Ó Senhor, abençoa-nos. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Nós nos entregamos em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Hoje é um domingo, de certa maneira, especial, porque várias coincidências caíram sobre esse domingo. Um deles é que é celebrado, especialmente pelas igrejas históricas, é celebrado o Dia do Pastor. Então hoje é o Dia do Pastor. Se você conhece algum, por favor, dê os seus parabéns a ele. Mas hoje também é o dia de Pentecostes. É o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, para os judeus, era algo muito especial, porque celebrava a entrega por parte do Senhor a Moisés da lei. Quando Deus entrega a lei a Moisés, a lei, essa palavra que para nós significam mandamentos, comandos, até mesmo os ditames. Na realidade, na palavra hebraica, ela significa princípios, como princípio de vida. A lei não foi dada para coagir ou coibir. A lei foi dada porque o primeiro dom dado por Deus ao homem foi a vida. E dando Deus os princípios de vida, Ele não limita, mas Ele ajuda para que o homem possa tirar da vida o máximo potencial. Então, quando nós falamos em entrega da lei, nós estamos falando de uma entrega de algo que nos fará viver. Por isto, a tradição dizia que se encontrava na palavra a vida, na realidade os princípios de vida. E Jesus mesmo disse: observai. No entanto, no dia de Pentecostes, foi aquele dia que Jesus havia se comprometido a enviar o Paracleto, o Consolador, que tem a ideia de não apenas consolar, mas fortalecer, não apenas consolar e fortalecer, mas encorajar, derramar coragem. Por isso Jesus disse: sereis minhas testemunhas, literalmente a palavra meus mártires. E por isso vocês terão com vocês o encorajador. Quando você recebe poder para ser mártir, você precisa de coragem. Você não precisa apenas de um arrepio na sua coluna, você não precisa apenas de uma impulsão, você precisa de coragem. E coragem é uma palavra linda, porque é uma palavra que vem da palavra core, que significa coração. Portanto, ser corajoso ou ter coragem é de fato ter coração. E a qualidade de sua coragem
a qualidade dela dependerá plenamente da qualidade ou do tipo do teu coração. Quando o Espírito Santo se derrama sobre nós, o nosso coração, acima de tudo, o nosso coração se inflama. É por isso que o famoso evangelista e avivalista inglês John Wesley disse da sua experiência retornando à Inglaterra, vindo dos Estados Unidos, aonde foi missionário, e encontrando missionários que tinham um coração ardente. Ele disse: eu quero isto que vocês têm. E ele, em seu diário, no diário de Wesley, ele chama isso da experiência de quando o seu coração foi em chamas, um coração em chamas. Foi tão marcante essa experiência que John Wesley é conhecido, e a vida dele é conhecida como um coração em chamas. Coincidentemente, John Wesley e seu irmão Charles ou Carl ou Carlos Wesley, eles foram salvos quando criança de um incêndio em sua casa. Seu pai, pastor anglicano, e sua mãe, fervorosa serva do Senhor, mulher de oração, mulher tão, digamos, influente na vida dos filhos, que dizem os estudiosos, se há um trono nos céus para John Wesley e seu irmão, há um trono mais alto para sua mãe. Glória a Deus pelas mães. Amém? Glória a Deus pelas mães mesmo. Então, esse homem é conhecido como, ou a vida dele, um coração em chamas. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando recebemos o batismo no Espírito Santo, nosso coração inflama. E fazemos as coisas como devemos fazer. A Bíblia diz para amarmos a Deus, acima de todas as coisas, mas diz, ama a Deus com toda a tua alma. Ama a Deus com todas as tuas forças. Ama a Deus com todo o seu entendimento. Mas a Bíblia diz, ama a Deus com todo o teu coração. Amar a Deus, como amar, é um ato de coragem, onde colocamos todo o nosso coração. Mas eu volto a dizer, a qualidade da nossa coragem, ou mesmo o tipo da nossa coragem, porque existem coragens, uma bravura indômita, existe coragem, uma loucura manifesta. Nem todo herói é simplesmente um valente. Às vezes o herói se faz herói porque ele não tem opção. Quando um pai, uma mãe se encontram em situações em que precisam dar a sua vida, eles dão a sua vida pelos seus filhos. Eles são capazes de fazer o que for necessário por amor aos seus filhos, e eles se tornarão heróis. A própria palavra herói é uma palavra interessante que significa os que fazem o que outros não fazem, ou seja, os que se sobressaem, os que agem de uma forma excepcional. Que coração eu tenho determinará que qualidade e até mesmo que intensidade de coragem eu tenho. E é por isso que eu escolhi esse texto, porque esse texto fala de corações. E você dirá, que texto? O que está em Lucas, e que também se encontra em Marcos, que também se encontra em Mateus, de uma das mais famosas parábolas de Jesus Cristo, da parábola do semeador. Versículo de número 4.
afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a terra, e tendo crescido, secou. Perdão, outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. É interessante quando você lê um texto que ele possui os seus paralelos, principalmente nos evangelhos, que nós chamamos de sinópticos, porque são semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas. Você ler e tomar uma ideia geral, porque essa parábola é uma parábola especial de Jesus Cristo, como toda a palavra de Jesus é especial, mas esta teve um lugar especial, porque é uma das poucas parábolas que, quando você lê na língua grega, no Evangelho de Mateus, você encontra a palavra que Jesus exclamou. Jesus não falou essa parábola como normalmente Jesus falava. Normalmente Jesus falava as suas palavras na forma do seu caráter, e que veja bem que ele próprio disse a respeito de si que ele era manso e humilde. E como fala um homem manso e humilde? Fala mansamente e humildemente, mas nesta parábola é a mesma palavra que é utilizada para o texto que está diante do túmulo de Lázaro, quando diz que Cristo exclamou. Isso significa literalmente gritou. Essa foi uma parábola que Cristo falou em alta voz, numa voz tão alta capaz de despertar os mortos. Amém? Jesus falou para despertar os mortos. Jesus falou essa parábola para despertar até mesmo o mais morto dos homens. Então Jesus falou em alta voz. Jesus disse: ouvi. Eu não sei se Jesus era baixo, se ele era tenor, se ele era barítono. Bem, o meu Jesus é barítono, tá? Obviamente por motivos bem evidentes, porque eu acho que ele era barítono. Então, eu imagino Jesus falando, e Jesus vendo as multidões. Às vezes, em algumas situações, as multidões concorriam. A maior parte das vezes, as multidões concorriam para quê? Para serem curadas, para serem libertas, para terem alimento por algum milagre sobrenatural, para serem providas em suas necessidades. Mas ali, eles foram para escutar a Jesus. Eles foram para ouvir a Jesus. E nesse dia, Jesus falou com eles e falou depois explicando aos seus discípulos
que o terreno, que o solo é no coração dos homens. De modo que a coração que mais se assemelha a um caminho na beira da estrada, onde as aves podem levar, onde não haverá nem oportunidade que a beira do caminho possa de alguma maneira germinar, crescer a boa semente. É interessante que a boa semente, ela é comparada e é dita como a palavra e mesmo os homens, porque nós temos que ser a boa palavra que pregamos. Então, Deus nos semeia tanto quanto Deus nos semeia, nós devemos semear a palavra de Deus nos homens. Eu uma vez ouvi um pregador dizer algo que eu achei maravilhoso: se as estrelas do céu são os filhos de Abraão, semeia na terra a boa semente, mais até do que Deus semeou no céu as estrelas. Isso é uma verdade. Porque para cada semente que prosperar, gerando a 100 por 1, haverá uma parte, outra parte e outra parte que não alcançarão dar fruto. Então, há 3/4 partes que se perdem. E no ato de evangelizar, no ato de ministrar, no ato até mesmo de falar, nós temos que compreender que grande parte se perde do que se fala, do que se semeia. Mas se perde a maior parte, saiba do seguinte: o que se produz é muito mais do que se perde. De modo que vale a pena aprender a perder para poder experimentar ganhar. Amém? Muitas vezes nós não estamos dispostos a perder. E quem não está disposto a perder, não vai estar disposto a ganhar. Não será abençoado por este ganho. Porque as perdas podem nos desanimar. Imagine uma perda como esta. Primeiro você perde. Depois, você perde de novo. E depois, agora sim, você perde novamente. E então, Jesus chega a dizer, finalmente, porque depois de você perder 3 vezes, quando você vai ganhar é finalmente. Finalmente, caiu em boa terra. Isso é algo que me chama a atenção. Que se o coração não tiver a mesma qualidade que a semente, a saber, a semente é boa e o coração tem que ser igualmente bom. Se o coração não for bom como a semente não prospera. Logo, a semente só prospera num coração que guarde a mesma qualidade que ela, o ser bom. Sabe, quando Deus nos salva, Ele nos converte. E quando Deus nos converte, obviamente, Ele nos transforma. Quando Deus nos transforma, nós não temos opção. Nós temos que ser bons. Por quê? Porque fomos comprados para sermos bons, para sermos santos, para sermos íntegros, para sermos fiéis. Deus nos salvou para sermos, pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem. Infelizmente hoje muitos estão
mais preocupados com o poder de ter. O ter deve ser uma consequência do ser. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por mais que eu queira que Deus nos dê, e só por ser Deus já nos dá, porque a palavra Deus, ao que alguns confundem e pensam que vem da palavra Zeus, não vem, vem do verbo dei, que é dar. Se é Deus, Deus dá. A Bíblia diz que Deus, no mesmo texto, amou o mundo de tal maneira que deu. Quando ama-se, se dá. Quem ama não apenas dá, mas se dá a si mesmo por amor. Esse é o amor de Deus. E esse é o amor que nos transforma. Agora, como está o nosso coração? Eu vou dizer a vocês que uma destas características de coração, a primeira, a mais óbvia, é aquela acidental, incidental, de alguém que não está nem aí. É à beira do caminho. Caiu. Recebi. Mas, neste coração, há quem roube coisas que não permanecem porque são roubadas. As aves aqui, da maior parte dos estudiosos das Sagradas Escrituras, comparam a ação demoníaca, a ação diabólica, a ação de que rouba a palavra, que não permite que a palavra fique. Gente que estranhamente você pode falar, e parece que as palavras, tem gente que diz que entra por aqui e sai por aqui, entra por um ouvido e sai por outro ouvido. Eu acho que há alguns que nem entra pelo ouvido, porque se pelo menos passasse, alguma coisa ficava. Eu acho que tem gente que antes que entre pelo ouvido, já do ouvido já é levada, porque tem gente que parece que não escuta, não ouve, e nunca, por não escutar e não ouvir, nunca dará ouvidos. A última chama muito a atenção. A última dos 3 maus corações, ou maus terrenos para a boa palavra, que é o coração cheio de cuidados, que é o coração cheio de preocupação, que é o coração ansioso. Os cuidados deste mundo, as preocupações dessa terra, a ansiedade desta vida, são 3 tipos de espinhos diferentes, que sufocam, literalmente afogam, porque a palavra aqui é sufocar, não por ser enforcado, mas sufocar por ser afogado. É a palavra que se usa. O que é um jogo de palavras diferente que o Senhor Jesus. Espinhos, a quantidade de espinhos necessária para que alguém se afogue em espinhos. Por que isso? Porque esses espinhos normalmente são coisas que nos arranham, podem nos rasgar, nos ferir, mas estranhamente espinhos podem penetrar, inflamar, perfurar. E espinhos como esses que afogam, não só perfuram por fora, mas o pior de tudo é que podem perfurar por dentro. E preocupações não perfuram por dentro? E preocupações e ansiedade não por dentro
nos vão perfurar, e os cuidados da vida não podem nos ferir por dentro e nos fazer sangrar por dentro. É interessante que espinhos, quando existem e estão ao redor, estão no nosso coração, estão tomando conta do nosso coração, a boca fala do que está cheio o coração, de modo que um coração que é semelhante a uma estrada à beira do caminho, fala como se fosse uma estrada à beira do caminho, fala como se fossem já palavras levadas pelas aves. Mas um coração cheio de espinhos fala palavras cheias de espinhos. E palavras cheias de espinhos, creio eu, que devem ferir extremamente. Os espinhos são algo que não faziam parte, imagino eu, do projeto original da criação. Porque os espinhos só surgiram por ordem do Senhor Deus, depois do homem, depois do primeiro casal, cair em pecado. E disse o Senhor: maldita é a terra por tua culpa, produza ela espinhos ou cardos e abrolhos. Veja bem, as preocupações, as inquietações, as ansiedades, os cuidados desta vida só existem porque o pecado existe. Há coisas que foram consequências do pecado, como a morte, a enfermidade, e agora eu direi, sem medo de errar, as preocupações. Não necessitávamos ter estas preocupações. E não é sem motivo que Jesus utilizou na cabeça uma coroa de espinhos. Porque se os espinhos são as preocupações, que melhor lugar para se ter espinhos do que na cabeça? Mas se Jesus usou essa coroa de espinhos na cabeça, foi para que eu e você pudéssemos um dia usar uma coroa de glória na nossa cabeça. É outro objetivo do Senhor. Ele levou sobre si. E na sua cabeça, perdoe-me, ele levou o quê? A preocupação, a ansiedade, a inquietude. Palavras como essas, que nós entendemos bem, que são espinhos que perfuram. Mas quando eu tenho um coração como este, eu tenho palavras espinhentas, se me permite usar o termo. Palavras que machucam, que ferem. Você já viu gente assim? Que a preocupação, que a inquietude, que a ansiedade, e não é isso que faz conosco? A Bíblia diz: sobre tudo o que você deve guardar, guarda do teu coração, porque dele procedem. Disse: procedem as fontes de vida, mas também diz que do coração procedem todos os maus desígnios. Tudo depende do coração. Guarda o teu coração. Cuida do teu coração. E eu direi: enche o teu coração com o Espírito Santo do Senhor. Mas aí eu quero chamar a atenção para esse coração de pedra. O Velho Testamento já diz: tira de mim, ó Deus, o coração de pedra, e põe em mim um coração de carne. Sabe, o coração de pedra às vezes tem umas vantagens, que quem o tem, imagina-se numa vantagem. Porque um coração de pedra não sente. Você pode jogar muita coisa na pedra, mas a pedra não reclama.
Você pode até estragar a pedra, mas você não vai ouvir um grito, porque ela está morta. Ela não pulsa, ela não sente. Pedras não sangram, pedras não gemem, embora até pedras possam clamar. O que a Bíblia nos fala de uma coisa interessante sobre esse coração. Imagina o que é um coração de pedra. Esse texto diz algo de interessante: em não haver nele umidade. Logo, a grande evidência e a ênfase principal é a falta de umidade. E a falta de umidade é a secura. Corações secos. Você conhece algum coração seco? Não me responda. Nós sabemos o que é isto. Corações secos. Eu já disse aqui e volto a dizer que quando Deus criou o homem, antes de Deus criar o homem, em Gênesis diz: não havia feito Deus ainda chover sobre a terra, mas uma neblina, em outra versão diz, um vapor, subia da terra e regava a superfície da terra. E a Bíblia diz então, Deus formou o homem do pó da terra. Deus não formou o homem apenas do pó. Deus esperou que uma neblina, um vapor, uma umidade essencial caísse sobre a superfície da terra e fizesse o pó ser pó úmido. Por isto é que se diz que o homem foi feito do barro e não apenas do pó. Uma coisa correta biblicamente. Foi feito o homem disto que lhe deu o que ligava o pó, a umidade. Se não houvesse a umidade, como haveria forma? Se não houvesse a umidade, quando Deus soprasse sobre o pó seco, simplesmente o espalharia. Era necessário haver a umidade. É necessário igualmente haver a umidade. Senão o coração, quanto mais seco, mais duro, até se tornar a uma terra desértica, rachada, endurecida. Terra desértica é algo interessante, porque a palavra deserto na língua hebraica significa lugar onde os sonhos não podem ser alcançados. Por quê? Porque é lugar onde não pode se semear, onde jamais o que se semeia na esperança, no sonho da colheita, será colhido. Então a secura é algo que nós temos que lutar, e lutar, não apenas lutar como lutamos contra o inimigo, que não venha o inimigo, que não venha o adversário, que não venham as influências, que não venham as ações demoníacas, quer de que forma sejam, voando sobre nós e levando de nós o que pertence a nós. Não só nas preocupações, na ansiedade, o que o próprio Senhor Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabei que o vosso Pai sabe que necessitais. Muito antes, eu sempre digo o seguinte, que antes de Deus criar o homem, Deus
na criação, levantou toda a provisão para o homem. Deus não criou o homem e depois disse, agora façamos a provisão para ele. Agora façamos alimento para ele. Agora façamos lugar para ele. Até o lugar, o jardim, Deus o colocou. E diz, e colocou o homem que criara no jardim, que fizera. Então, para um casal, para simplesmente um casal, a diferença das nossas necessidades e das provisões de Deus são nessa intensidade. Porque para um único casal, Deus apenas proveu um mundo inteiro. Amém? Então, se você está preocupado, saiba que a Bíblia dizia, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. As necessidades são supridas segundo uma riqueza em glória. Deus supre as minhas necessidades. Eu não estou falando dos meus desejos. A Bíblia tem texto que fala sobre os desejos. Diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas às vezes as coisas não são necessidades, às vezes são caprichos. E o capricho é algo que Deus pode atender. E é algo como um pai disciplinador que normalmente não atende. Eu hoje vivo a experiência de ser avô. E ser avô realmente é muito diferente do que ser pai. O grande motivo que você se torna diferente de ser avô é porque você já teve a experiência de ser pai. Porque para ser pai, não existe uma escolinha, não existe estágio para ser pai. Pai e mãe, nós aprendemos, tipo, na marra ou na raça, nós temos que ser pai. Temos e fazemos, os bem-intencionados pelo menos, fazemos o melhor trabalho possível. Eu às vezes fico assim, hoje revendo, eu digo, como diz a Bíblia, terrível coisa é ser. Eu imagino, terrível coisa é ter sido meu filho, porque eu sou muito disciplinador, muito, sou exageradamente disciplinador, mas agora que eu vivo ser avô, eu entendo o que é a graça, porque o avô realmente, eles fazem o que querem conosco, eles fazem o que querem. Meu amigo pastor Carlos Belar, uma vez estando eu com ele e Luciana junto comigo, ele nos levou a conhecer a sua intimidade na casa. Então, nos levou a conhecer o seu quarto. E quando eu olho a sua cama, era um desastre. Bala por tudo que era canto, pirulito agarrado, porque pirulito agarrado na fronha e tudo mais, e tudo espalhado, e ele disse, os netos, e ele falou, veja se eu vou trocar qualquer coisa por isto, eu amo isto, e de fato é assim. Dizem que Deus não é avô, que Deus não tem netos, mas eu desconfio que Deus nos trata como se fosse avô. Ele é pai, mas Deus nos trata com um carinho todo especial. Mas uma coisa que deve ser a coisa mais terrível do mundo é ter um avô ou uma avó secos. Você já imaginou o que isso deve causar? Se pais duros podem causar traumas,
avós secos devem causar traumas terríveis. Nós não podemos permitir essa secura na nossa vida. Agora eu direi o seguinte: um coração bom. Porque nós muitas vezes falamos, o que é um coração bom? Às vezes, para você entender uma coisa que é necessário entender o que ela não é, para compreender o que ela de fato é. Por isso o apóstolo Paulo não apenas fala sobre o amor, dizendo o amor é, mas em algum momento o apóstolo Paulo começa a dizer, o amor não é, para que entendamos de fato o que é o amor, porque amor, isso é muito interessante para mim, não é isso. Quantas vezes eu me lembro, principalmente de minha mãe, falando sobre o amor não é isto. Ou então, como ouvimos mais comumente, isto não é amor. Podem ser outras coisas, podem ser interesses, pode ser um amor a outra coisa, e não propriamente a pessoa. Por isso, para entendermos o que é um bom coração, Jesus primeiro nos mostra o que não é um bom coração. Não é um bom coração, um coração daqueles inconsistentes que logo recebem, que se alegram no momento que nós chamamos de fogo de palha. Cuidado com as grandes manifestações, enganosas muitas vezes, com as paixões passageiras. Eu não sou contra a paixão, eu acho que se amamos, é bom ser apaixonado, porque esse amor frio é esquisito para mim. E olha, eu sou bem... Eu não quero dizer que eu sou frio, mas eu sou. Então, eu entendo isso. No entanto, se é amor, tem que ter paixão. Temos que estar apaixonados. Eu estou casado e já indo para já passei mais tempo com minha esposa do que sem minha esposa. E eu sou mais apaixonado hoje por ela. Eu acho minha esposa mais bonita, eu acho minha esposa mais interessante, eu acho minha esposa fantástica. Eu, como disse ontem, quando seus filhos nascem, você descobre uma coisa, que você perdeu sua esposa para os seus filhos. Porque primeiro serão eles, e tem que ser assim. Mas se você guardou alguma dúvida, quando ela virar avó, você terá total certeza que você está em segundo plano. Mas mesmo assim, eu sou apaixonado por tudo que ela é apaixonada. Vem um filho, toma o meu lugar de reizinho, e ele se torna o reizinho, mas eu sou louco por ele tanto quanto ela. Então qual é o problema? Nenhum. Porque nós nos amamos. Mas tudo isso que é muito intenso no momento e logo no outro dia desaparece, o que não tem consistência e o que não persiste, isto não é um bom coração. Um bom coração é um coração que se decide, é um coração que vai e vai até o fim. Como eu disse, Jesus, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. O desafio do amor nunca é amar. O desafio do amor é amar até o fim. É amar em todo tempo.
Isso é o desafio do amor. Tanto que a palavra utilizada para qualificar o amor em Cantares, que eu esperava que fosse uma outra palavra, é a palavra insistência, persistência, que diz: o amor é forte, e forte como a morte. Mas esse forte aí é a palavra ais em hebraico, que é persistente. O amor não desiste. Se existe uma coisa na vida que não desiste de você, é a morte. Porque dá uma chance que ela se apresenta, pode ter certeza. O amor tem que ser assim. O amor tem que ser algo certo. O amor tem que ser algo forte. O amor tem que ser algo persistente. Isto é um bom coração. Mas um bom coração também é um coração umedecido. É um coração, eu digo que a falta de umidade ali, um solo, nós imaginamos às vezes apenas pedras, mas isso pode ser muito bem um solo seco, um coração seco, um solo que se torna como pedra, por falta de umidade. Nós precisamos dessa umidade. E a palavra umidade é uma palavra que a sua raiz é correlata à palavra humildade. Um coração humilde é um coração que estará sempre úmido. Não será um coração duro, será um coração brando. Não será um coração seco, será um coração úmido. Será um coração pronto a receber. Por fim, um coração que não seja um coração cheio de espinhos. Que veja bem, cuidados. Entenda bem que esses não são os cuidados que temos obrigação de ter. Esses são os cuidados que são as aflições, preocupações, angústias. Estas coisas crescem. Espinhos crescem. A gente que está vivendo essas coisas em sua vida, está com isso em seu coração, arranque os espinhos, tire as pedras, limpe o caminho, e aí nós teremos um bom coração. E quando o Paracleto, o encorajador, o fortalecedor, derramar-se sobre a nossa vida, o nosso coração não apenas será bom. Sabe o que eu gosto de Lucas? É que Lucas não fala como os outros falam. Lucas não fala a 30 por 1, a 60 por 1. Lucas fala 100 por 1. Lucas para aí, 100 por 1. Ele não te dá chance de ser menos produtivo. Mateus e Marcos te dão. A Bíblia te dá. Mas eu gostaria hoje de ser igual ao Dr. Lucas. Eu não quero te dar chance. Eu quero dizer o seguinte: você vai produzir a 100 por 1. Se você produzir a 30 por 1, já é maravilhoso. Se você produzir a 60 por 1, é extraordinário. Mas se você produzir a 100 por 1, é sobrenatural. A Bíblia diz: e Isaac semeou a terra, e Deus o abençoou, e ele produziu a 100 por 1. Quando Deus te abençoa, você produz a 100 por 1. Às vezes é que nós queremos fazer na nossa força, e quanto menos a nossa força e mais na dependência dele, mais produtivos somos. Por isso hoje vamos aqui fazer o que Jesus nos pediu: filho meu, dá-me o teu coração. E eu tenho certeza que quando eu der o meu coração a Ele,
Ele não vai deixar o meu coração ser esse coração inconstante, ou seco, ou de espinhos. Que as minhas palavras, que o que sairá da minha boca, não será coisas passageiras, que nada tem, que são levadas pelas aves, nem serão pesadas como pedras e duras como pedras, e secas acima de tudo como pedras, nem ferirão como espinhos. Mas sairá do meu coração, que deve ser bom, como boa é a palavra que é semeada, a boa semente para cair sobre todas as vidas. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. A Deus seja a glória. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui entregando o nosso coração ao Senhor. Senhor, como disse o salmista, sonda, ó Deus, o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, Senhor. Sonda e conhece. Senhor, olha os nossos corações nesta manhã, que aqui nos consagramos ao Senhor, e nos consagramos ao Senhor, eu digo, de todo o nosso coração. E enche-nos aqui com teu Santo Espírito, aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. E faz com que fontes de vida, como diz, sobre a descida do Espírito Santo, disse, do seu interior, do seu coração, fluirão rios de água viva. E falava ele a respeito do Espírito Santo que haveria de vir. Por isso, Senhor, nós te pedimos hoje, no dia de Pentecostes, que flua o teu Espírito, que o nosso coração transborde, que rios de água viva saiam do nosso interior. É o que nós te pedimos. Batiza-nos com teu Santo Espírito, renova-nos no teu Santo Espírito, encha-nos, no nome de Jesus Cristo.